falar sobre os benefícios da argila. Vamos trazer um enfoque mais voltado para a questão da dor, né? Mas a argila ela não precisa ser usada só para dor, pode ser usada para vários problemas, transtornos recorrentes na atenção básica, que a gente vai estar discutindo um pouquinho hoje aqui, certo? Bom, então, primeira coisa, como é que a argila ela atua? Então, muitas pessoas perguntam, a argila terapêutica que eu vou estar utilizando na unidade, ou recomendando para o paciente, é o mesmo barro, ou é uma terra, ou é uma argila diferenciada? A argila, ela é uma terra diferenciada, a gente vai ver que existem fatores que contribuem para ela ter a ação terapêutica, né? E por ela possuir partículas microscópicas e ter a capacidade de absorver toxinas e calor, ela tem, né? Então, uma ação terapêutica diferenciada. E para essa argila ter uma ação medicinal, ela depende da composição geológica, então a composição da terra em si, da composição química dela e da capacidade de ela fazer troca de energia com a área afetada. Então esses são os 3 princípios básicos para a gente poder dizer que ela é uma argila medicinal ou não. Bom, quanto à composição geológica, né, então existe alguns componentes em quantidade diferenciada de acordo com o terreno que é feita a coleta dessa argila, né? Então os componentes fundamentais é o quartzo, o feldspato e a mica. Então, tendo uma análise geológica da terra e eu conseguindo identificar esses 3 componentes fundamentais, eu posso dizer que eu tenho um terreno rico em argila e argila terapêutica. Em relação à composição química, né, então a composição química da argila, além da composição geológica, vai conferir a ela, então, a questão da ação terapêutica. Então, dependendo da composição química, do tipo da argila, do local onde ela é retirada, da forma de armazenamento que eu faço nessa argila, na forma de preparo e como eu vou utilizar, eu vou ter uma ação terapêutica, vou ter a ação terapêutica desejada. Então, grande parte das argilas, dependendo da coloração dela, que a gente vai estar vendo, elas são ricas em silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio e magnésio. Então, dependendo da coloração, a gente tem mais ou menos componentes na concentração de cada argila que confere uma ação medicinal que a gente vai estar vendo a seguir. Em relação a esse poder, né, de troca de energia com a área afetada, né, então a literatura traz que a argila era capaz de absorver essa energia danificada, né, então esse calor vindo do processo inflamatório, do edema, né, e o processo patológico que está ali, e transfere então essa energia com uma qualidade vital melhor e se restabelece então o poder energético daquele local. Um exemplo muito clássico é quando a gente aplica argila fria num processo inflamatório, vamos supor, numa contusão, numa tendinite ou qualquer outro processo inflamatório. E após o tempo de aplicação, a gente observa que aquela argila que foi colocada fria, ela acaba no final do tratamento quente. Então, ela consegue absorver o calor dessa área doente. Então, como eu falei, né, então dependendo da cor, né, e da composição, eu vou ter tipos de argilas variadas. E hoje a gente tem vários tipos. Temos a verde, a vermelha, a amarela e a branca, que são as mais comuns, a cinza e a preta. Além dessas cores, vocês também vão encontrar a argila rosa e a argila roxa, né? Mas as mais comuns são a branca, a vermelha, a amarela e a branca, né? E são essas 4 que a gente vai discutir hoje um pouco. Então, dependendo da coloração dela, que está atrelada com a composição química, como eu falei, ela vai poder conferir atividades anti-inflamatórias, desintoxicante, cicatrizante, antisséptica, bactericida e energizante. Bom, então como é que eu posso fazer um tratamento com argila?
Posso fazer um tratamento a partir de banhos terapêuticos em municípios, em localidades que têm os balneários de argila medicinal, e a própria pessoa vai até esse balneário e faz o banho terapêutico no próprio balneário, como mostra a primeira foto. A gente está vendo aqui na primeira foto. Na segunda foto, né, é um exemplo de uma máscara facial. Então, problemas faciais, é comum utilizar muito a máscara facial. Ou se não, os cataplasmas, quando a gente quer fazer um tratamento em uma área maior do corpo. Ou no cotovelo, numa lombalgia, numa dor nas pernas. E uma outra forma ainda, que não está ilustrada aqui, é também os escaldapés. Então, eu também posso fazer um escaldapés e estar adicionando argila com uma finalidade medicinal. Bom, então, antes de falar da composição química de cada argila e para que serve cada argila, nós vamos falar então do modo de preparo que é comum a todas as argilas. Então, como é que eu vou preparar a argila para estar aplicando no meu paciente? Primeira coisa, eu vou escolher a argila que eu vou querer aplicar a partir das ações terapêuticas que eu desejo. Então, eu vou escolher a verde, a vermelha, a amarela ou a branca. Segunda coisa, né? Vou fazer a asepsia das mãos, a higiene normal. Asepsia das mãos, asepsia do local, asepsia dos utensílios, né? Vou calçar as luvas para poder preparar o procedimento. É recomendado o uso de utensílios de porcelanas ou de madeira para fazer o preparo da argila. Então, primeiro procedimento é eu pegar 2 colheres da argila desejada, colocar no recipiente, né, nessa cubeta de porcelana ou de madeira, e adicionar aos poucos a água filtrada. E vou misturar essa pasta até ela formar uma solução semi-líquida, né? Então, caso ela fique muito mole, eu vou adicionar um pouco mais de argila. Se ela ficar muito dura, eu vou adicionando aos poucos um pouquinho mais de água. Com a finalidade do quê? De adquirir uma pasta homogênea, numa consistência, podemos dizer, uma consistência pastosa, né? Então, ela tem que ficar naquela consistência aqui. Eu levanto a colher e ela não desliza, ela não fica presa na espátula, mas ela tem uma fluidez, ela tem uma cremosidade interessante, mas não está podendo fazer a aplicação. Feito, né, esse preparo, como a gente está mostrando aqui na ilustração, né, na primeira foto eu tenho a homogeneização, né, e a segunda a consistência. Depois no vídeo, na web editada, vocês vão poder acompanhar o vídeo que a gente produziu, até para acompanhar melhor a forma de preparo, tá? Então, essa consistência mostrada na figura do lado direito, que é essa consistência semissólida, ou a consistência, como algumas pessoas chamam de mingau, né, é a consistência ideal. Ela tem que ficar uma máscara, né, uma pasta lisa, brilhante e nessa consistência semissólida. Que como eu reforçando, essa consistência eu vou inicialmente começar com 2 colheres, mas eu posso ajustar com um pouco mais de água ou um pouco mais de argila. Bom, o segundo passo vai então ser a aplicação dessa argila. Como nós vamos estar numa unidade de saúde, muitas vezes eu não vou ter um chuveiro, não vou ter uma pia, né, próxima da local que a gente vai estar aplicando. Aplicar a argila diretamente no rosto ou diretamente no corpo, né, no braço, na perna, na lombar ou na região abdominal, ela vai trazer o problema de ser difícil depois de tirar, porque por ser uma argila, né, uma máscara, ela acaba sujando muito a área. Então a gente sempre recomenda umedecer umedece a gases e depois coloca essa gase na área que você quer aplicar. Aqui é um exemplo de uma aplicação de uma máscara facial. Então, umedeci a gases, cobriu a área afetada com ela, né?
E aí vou começar a fazer a aplicação dessa argila. Então, é uma camada fina, uma camada grossa, como é que é essa aplicação? Posso deixar secar? Tenho que deixar secar? Não posso deixar secar. Então, o que eu tenho que ter? Qual é o cuidado que eu tenho que ter na aplicação? Vou aplicar de uma forma uniforme sobre toda a pele, todo o local, né, da dor ou do processo inflamatório. Eu não vou deixar a argila secar durante todo o tempo de aplicação, né? E vou aplicar uma camada de mais ou menos 1 centímetro. Então, não é uma camada fininha, é uma camada, como a gente está vendo aí na foto, uma camada grossa, né? Da forma que eu consiga manter essa argila sempre umedecida. Nas áreas que eu vou verificando que ela vai secando, vou pegar um algodão umedecido e vou então estar molhando ela para ela estar sempre úmida no tempo de aplicação. Certo? Bom, o quarto passo vai ser o quê? Após eu aplicar, eu vou esperar o tempo de aplicação. Então, eu tenho tempos de aplicação diferenciado para cada parte do corpo. Por exemplo, se eu for aplicar a argila no rosto, o tempo de aplicação é de 15 a 20 minutos. Espero os 15 a 20 minutos e vou fazer a retirada da argila. Se eu for passar a argila próximo de regiões que tem osso, vou trabalhar com 1 hora de aplicação. Se eu for aplicar em áreas distantes dos ossos, então áreas moles, vou poder aplicar, deixar a aplicação por 1h30. Passado esse tempo, de 15 minutos no rosto, 1 hora ou 1h30, eu vou fazer a retirada dessa argila. Então, eu retiro as gases com a argila, né, de uma forma cuidadosa para não deixar cair no chão, para não sujar nem o paciente, nem a sala de procedimento, né, e vou cuidadosamente umedecer o algodão, né, ou na água mineral, ou vamos supor, se a gente está fazendo uma proposta de tratamento para uma área dolorida, posso associar alguma planta anti-inflamatória. Então, na próxima web de março, a gente vai discutir plantas analgésicas e anti-inflamatórias para dor. Né? Então, eu posso associar argila com alguma planta. Então, eu posso preparar a minha argila com um infuso de uma planta medicinal que tem ação anti-inflamatória. Por exemplo, se eu for fazer aplicação para uma dor articular, posso fazer um infuso de arnica ou um infuso de alecrim e no lugar da água, colocando aquele infuso e incorporando a argila. Vou fazer então a limpeza da área do rosto, toda com algodão, e finalizo a aplicação. Bom, ficando claro, então, a forma de preparo é igual para todas as argilas, né? Então, tanto para branca, para verde, para amarela e para vermelha que a gente vai estar vendo agora. O que vai diferenciar agora é a escolha. Qual argila eu escolho para o quê? Né? Então, hoje nós vamos trabalhar com 4 tipos de argila. A primeira argila é a argila verde. Então, a argila verde, ela tem essa coloração porque ela é rica em óxido de ferro e alguns oligoelementos. Essa associação do óxido de ferro com os oligoelementos confere a propriedade anti-inflamatória para ela. É uma argila ideal para problemas de edemas, né? Então, retenção de líquidos, então, edema, varizes, dor nas pernas, processo inflamatório com edema, né? Então, vamos supor, gota, artrite, artrose, né? Contusões. Então, todos os processos inflamatórios que envolvam edema localizado, a argila verde ela tem uma boa resposta. Além disso, também é uma boa opção como antisséptico e como cicatrizante absorvente. Então, em casos de acne, né, para adolescente, uma situação que o paciente não pode utilizar uma medicação sintética, a argila poderia ser uma opção para este paciente, né? Em caso de dermatite, em alguns tipos de dermatite, alguns tipos de
o problema de pele, eu posso estar utilizando a argila verde com esta finalidade anti-inflamatória, tá? Como é que eu vou aplicar a argila verde? Então, como eu expliquei, vou fazer todo aquele modo de preparo que a gente explicou até agora, e aí eu vou escolher a área que eu vou estar aplicando. Então, a argila verde vou estar associando com processo inflamatório. Então, posso ter processos inflamatórios próximos de áreas ósseas e processos inflamatórios na região abdominal ou glútea. Se for a área próxima aos ossos, vou fazer a aplicação, esperar até 1 hora, né? E depois eu vou estar retirando essa argila. Vocês podem me perguntar, Gisele, mas eu vou ter que manter o usuário por 1 hora na unidade de saúde? Não, não precisa. Vocês podem fazer a aplicação da argila, né? Como eu mostrei lá com a gaze, aí coloca a gaze, coloca a argila e passa uma bandagem por cima dessa gaze e manda o paciente para casa. E aí vai orientar ele que daquele momento da aplicação, 1 hora para frente, ele vai fazer a retirada e lavar, né, com água corrente. Não precisa o paciente ficar na unidade. Quanto tempo eu vou estar utilizando? A argila verde, a gente recomenda o uso. A fazer a primeira avaliação da intensidade da dor, né? Posso usar a escala de 1 a 10 para avaliar o quanto esse paciente está sentindo a dor, né? E a gente recomenda a utilização todos os dias até que essa dor ela reduza, né? Que isso mais ou menos vai dar de 15 dias a 1 mês, tá? Então essa aplicação diária. Então o paciente vai vir da unidade todo dia? Também não é necessário. O paciente pode vir 2 vezes por semana na unidade de saúde para a gente poder fazer a aplicação assistida, até para poder fazer o acompanhamento continuado desse paciente. E o que a gente vai fazer? Vai orientar que esse paciente utilize os outros dias em casa. Então, eu vou ensinar ele a fazer o mesmo procedimento em casa. Após esses 30 dias, nessa reavaliação, eu vou então pactuar que o paciente comece a utilizar 2 vezes por semana. E isso vai se estender mais ou menos por 3 meses. E eu vou fazendo a avaliação, certo? Se for na área da região abdominal, 1 hora. Se for na área da face, 15 minutos. E eu tenho que ter cuidado de não deixar essa argila secar. Bom, aqui eu trouxe, né, algumas experiências da aplicação da argila na atenção básica. Então aqui, esse primeiro é um cataplasma de argila verde com gengibre e cebola de cabeça, tá? Crua e ralada, que é um relato que foi postado lá na comunidade de práticas da atenção básica. É interessante vocês depois acessar esse link, tem o relato dos usuários, né, a avaliação do efeito e a evolução do tratamento com essa argila. Então, o procedimento é como eu expliquei. Vai preparar a argila, 2 colheres de sopa, mistura na água. O que tem diferente aqui? Eu vou ralar 1 colher rasa de café de gengibre e vou ralar 1 colher rasa de chá de cebola. E vou misturar ali nessa argila e vou fazer a aplicação local. Então, aplico no lugar da dor, deixo 1 hora, retiro, de 5 a 10 dias todos os dias, melhorando, passo para 1 a 2 vezes por semana, até completar 3 meses como manutenção, tá? Aqui tem outros exemplos. Então, aqui foi uma foto compartilhada no curso de plantas medicinais que foi realizado aqui em Florianópolis em 2003, que foi uma aplicação para dor abdominal. Então, olha o cataplasma que eu falei para vocês para uso na área do corpo. Então, coloco a gaze, né, aplico a argila e depois cubro essa região com um curativo. E a pessoa vai para casa. Aqui, uma aplicação de argila verde para dor no ombro. Então, aqui ele já está com a argila por baixo do curativo, né? Esse paciente já estava pronto para ir para casa. Aqui é a aplicação para dor, né, de condilite. Então, aqui a gente está aplicando, ó, colocou a gaze, colocou a argila sobre a gaze e depois a gente passa, então, a bandagem ao redor deste cotovelo, tá?
Então, são exemplos de aplicação de argila verde. A argila branca, gente, é uma outra forma terapêutica de argila. É uma argila rica em silício e alumínio, por isso a coloração branca. E a propriedade dela é mais cicatrizante, antisséptica e absorvente. É uma argila com uma finalidade mais voltada para estética, né? Nós da atenção básica não vamos estar utilizando tanto, porque a estética não é o foco da atenção básica. Mas, em situação eu utilizo a argila branca, né? Quando eu tenho uma pele muito sensível, né? A pessoa relata ter uma pele muito sensível, então a gente acaba utilizando a argila branca para fazer uma proporção, né? E deixar a argila colorida mais suave. Então, eu posso usar 50% da argila colorida com 50% da argila branca, para transformar esse cataplasma menos agressivo, né? Não tão energizado como eu fazer com a argila concentrada. Então, é uma argila que a gente usa muito como máscara facial, principalmente nessa questão de nutrição da pele. Então, nos casos de rachadura de pés, rachadura das mãos, pele extremamente ressecada, a argila branca poderia ser uma opção. Só que como ela tem esse poder absorvente, quando a gente trabalha ela numa pele ressecada, a gente sempre orienta a colocar 10 ml de óleo vegetal ou mineral na formulação, para ela não ficar tão assim, para ela retornar um pouco mais hidratante e conferir essas ações cicatrizantes que a gente precisa. A argila amarela, que é a terceira forma, né, de aplicação de argila, ela é rica em silício, alumínio, né, ferro, potássio. Então, é uma argila tonificante. Então, ela ajuda muito na ativação da circulação, tá? Ela absorve a oleosidade da pele. É interessante para mancha, né? Então, em casos de manchas gestacionais, é uma opção de tratamento, certo? Tratamento de dermatites, psoríase, e pode ser utilizado tanto como fácil para o rosto. Então, ela tem também, assim, um foco não tanto para as dores, né, processo inflamatório, mas mais voltado para as questões dermatológicas. Nas dermatites e nos melasmas gestacionais, eu vou estar fazendo argila e recomendando o uso 3 vezes por semana, até 3 meses, certo? A gente orienta o modo de preparo da argila amarela. Quando for feito para mancha, preparar ela em água quente. Então, eu preparo a argila, em vez de usar água em temperatura ambiente fria, preparo ela com água quente, a morna, né? Preparo, espero 30 minutos depois do preparo e depois eu faço a aplicação na área da mancha. Vou deixar por 15 minutos, vou deixar de 20 a 30 minutos de repouso, depois eu vou aplicar o produto deixando 15 minutos. Como manutenção, a gente pode também recomendar o creme de argila amarela a 2%, aplicação uma vez ao dia por 15 minutos, como um tratamento complementar nos casos das manchas gestacionais, tá? A argila vermelha é uma argila que ela tem a capacidade muito grande de absorver a temperatura, ela é rica em ferro, cobre e silício, né, e tem uma ação anti-inflamatória. Ela é recomendada para processos anti-inflamatórios do corpo, não é uma argila recomendada para aplicação da face. Então, quando eu tenho um processo inflamatório agudizado, né, que eu tenho edema, tenho calor, tenho vermelhidão no local, é interessante utilizar a argila vermelha, porque ela tem essa capacidade maior do que a argila verde de absorver essa temperatura e ajudar nesse processo inflamatório.
tá? Então o tempo de uso dela é igual às outras argilas, né? Então áreas próximas dos ossos 1 hora, né? E na região abdominal e glútea 1 hora e meia, como a gente aplicou e como a gente explicou. Também não pode ser deixada ela secar. Esse material ele foi produzido, né, baseado no manual de geoterapia aplicado, né, de 2000 da OPAS, do livro da Graziela Mendonça e também num artigo que fala sobre a associação da geoterapia e da fitoterapia para problemas de osteoartrite dos ossos, né? Então recomendo que vocês baixem o material da OPAS, está disponível em PDF, tem vários protocolos de aplicação, e que leiam também esse artigo que fala dos efeitos da associação da argila e da fitoterapia. Tá? Então, eu abro, né, agora o tempo para a gente discutir, fazer as perguntas, deixo também a sugestão de continuidade dessa web. Então, trouxe um exemplo. Então, quem gostou do assunto, quer implantar um grupo de dor, quer trazer essa prática, pode estar solicitando teleconsultoria síncrona ou assíncrona. No exemplo, quero aplicar argila para dor lombar. Como é que eu posso recomendar esse tratamento para o próprio paciente utilizar? Então, vocês podem solicitar, a gente pode ajudar vocês a tirar as dúvidas como orientar o paciente e também como fazer. Tem o pessoal de Mafra dizendo que muitos pacientes relatam dor no pé, né, Joanete, né, sem alívio com o medicamento. Perguntando se pode, nesse caso, ser usada a argila. Isso, então, a questão do pé com Joanete tem o problema ali estrutural, né? Então, muitos pacientes têm a dor pela questão da estrutura óssea ali, né? Então, e que muitas vezes o medicamento não resolve. E é uma coisa que, se não fizer a cirurgia, vai ter que conviver com aquilo ali. Mas a argila, nesse caso, eu recomendo, aí teria que ver como é que está essa dor. Se ela está naquele processo onde os pés estão inchados, eu recomendaria a aplicação da argila verde. Como está próxima do osso, vai deixar 1 hora ali, né? Então, aplica bem próximo ali sobre o joanete, tá? E faz em faixa. Como é na área dos pés, uma outra alternativa é fazer o escalda-pé, né? Então, pega 1 litro de água, aí só não vai colocar só 2 colheres. Você vai pegar 1 litro de água quente, né? E aí vai colocar em torno de umas 100 gramas de argila verde, se tiver demasiado, mas se tiver só o processo de dor mesmo, vai aplicar a argila vermelha. Tá? Então, é um tratamento complementar bem interessante. Uma outra forma de controlar a dor do pé do joanete é trabalhar com a automassagem. Então, o pessoal de Mafra poderia estar consultando a web de automassagem. Tem a de automassagem e tem a de Duin. A de automassagem, que é a reflexologia, e a Duin, que é os pontos de acupuntura. E também orientar o paciente a fazer a massagem de pontos analgésicos próximos daquela região. Então, seria uma boa associação. Reflexo, automassagem, né? E aí a questão da argiloterapia. E aí convido para o dia 12 de março, estar assistindo a web de plantas medicinais, que a gente vai abordar que plantas vocês podem estar associando os casos de dor. Certo. Então, o pessoal de Santa Rosa de Lima aqui, falando que na argila amarela a utilização costuma remover as manchas gestacionais como um peeling esteticamente? Não é um peeling, né? Porque o peeling estético ele é feito com ácido, tá? Ele tem uma função despigmentante. Então, se a gente fosse comparar com os produtos dermatológicos da área da estética, ele faria uma ação similar ao ácido córtico, hidroquinona, que mais? Licorice, né? Então esses ações, esses componentes que são despigmentantes, ele não vai fazer um peeling, ele não remove a camada da pele, e sim ele age na melanina, né? E a argila
Todas as argilas vocês encontram ou em casas de produto natural ou em farmácia de manipulação. Aqui era, né, a pergunta do pessoal de Jaguaruna, então, né? Então aí a Gisele Eu acho que era a mesma. Isso. E o pessoal de Benedito Novo perguntando se é verdade que a argila branca é boa para estrias. Então, a questão da estria, apesar que a parte estética não é o nosso foco aqui, mas eu vou responder, né? Que a estria tem muita, a gente tem muito muita coisa é boa e não é. A argila branca, a função, ela tem uma ação para prevenir flacidez, né? Então, com a estria instalada, ela não vai tirar a estria como às vezes a gente vê nas propagandas, tá? Nem a argila verde, nem a branca, nem a vermelha ou qualquer cor. Elas podem amenizar. Existe a argila rosa, né, que existe uma indicação para suavizar a argila quando ela está naquela estrutura roxinha ainda. A estria, quando ela já está consolidada ali, né, já faz parte do nosso corpo, branquinha, aí só com peeling a opção é o ácido retinóico mesmo. Certo. Então o pessoal de Itaiópolis agradecendo, falando que gostaram bastante da web. E vamos ver se vai ter mais alguma pergunta. Inclusive, aqui a argila que a gente usou no vídeo que vai estar ali com eles é a verde, né, Juliana? A verde, isso. Né? E aí, aproveitando para parabenizar o pessoal de Itaiópolis, né? Então, em Itaiópolis, eles lançaram um desafio por teleconsultoria para mim. Eles pediram para mim ensinar o passo a passo da argila, o passo a passo da auriculoterapia, o passo a passo da automassagem. E uma coisa que é muito gratificante que eu vi lá é que a gente está utilizando o potencial dos profissionais que vocês têm lá. Então hoje, já que a Neuza está participando, mandou aqui escondidinho o pessoal para mim, né? A Neuza é uma agente comunitária de Itaiópolis, tem o curso de aurículo. Então eu passei a parte teórica para o grupo e ela foi me auxiliando lá, né, presencialmente, e em exemplificar os pontos de auriculoterapia que eu vim explicando. Mesma coisa a gente fez com a fisioterapia quando a gente fez com a automassagem. Então, isso vocês também podem criar. Se algum profissional, né, da equipe de vocês tem uma habilidade, mas ainda não se sente seguro para repassar esse conhecimento sozinho, agenda uma consultoria, né? A gente alinha o meu conhecimento com a acupunturista e fisioterapeuta, com o conhecimento de quem vai estar lá na prática, e eu vou ajudando a vocês a como fazer isso, tá? Então, vocês podem usar, né, o recurso local e usar o telesaúde para estar botando esse belo trabalho em prática. A primeira, se nas gestantes a argila pode ser usada para aliviar o edema de pés. E a segunda pergunta, se para atuar com essa terapia o profissional precisa ter capacitação. Ok, então, a argila pode ser utilizada para edema nos pés. Nas gestantes, a gente recomenda o uso a partir dos 3 meses, tá? E aí, no caso, pode ser utilizado também em forma de escaldapés. Então, quem tem a gestante que tem muito edema, dor nas pernas, né, orienta ela a fazer. Aí, faz o escaldapé mais morno para frio, com argila verde, e aí não vai deixar 1 hora, né, na gestante. Vai deixar só 20 minutos. E aí ele vai ajudar. E a outra coisa, né, que é um procedimento normal que a gente sempre orienta, é sempre deixar as pernas mais levantadas. Para aplicação, né, das terapias, dependendo da terapia, você deve, né, dependendo das práticas interativas, você precisa ter uma formação especial ou não, né? Então, vamos supor, a homeopatia e a acupuntura precisam de formação por especialização. O médico, o enfermeiro, o dentista para aplicar, tá? A auriculoterapia, a automassagem, fitoterapia são cursos de formação continuada. Então, vocês não vão ser um auriculoterapeuta, não vão ser um fitoterapeuta, mas vão aprender práticas
que vocês vão estar incorporando dentro da prática clínica de vocês. Então, a gente tem várias webconferências explicando pontos específicos que vocês podem assistir e podem estar solicitando, como o Itaiópolis fez, né, webs assim, mais direcionadas. Eles estão fazendo um grupo para dor, né, e a gente então está pensando pontos, plantas e terapias aplicadas para utilizar na dor. Inclusive, mestras trazem junto na web o paciente, né, para estar junto da orientação, já está aplicando. Certo. E o Marcelo aqui deixou uma dica então para vocês, pessoal, o Marcelo da Secretaria de Estado da Saúde, né, dizendo que esse tema de argiloterapia já foi publicado então na revista Catarinense de Saúde da Família. Ele deixou o link ali então acho que, né, vale a pena acessar, ler um pouco mais sobre o assunto aí quem se interessou. Então, acredito que é isso, acho que não sei se temos mais uma última pergunta. Acho que não, ninguém está digitando ali, então acho que é isso. Então, obrigada, pessoal, boa tarde a todo mundo, obrigada, Gi, pela participação. Então, a partir de sexta, fiquem atentos que tanto a web quanto os slides ficam, então, disponíveis lá no portal, vocês já sabem como acessar, então.